Olá, galera do quarto ano. Estamos aqui para a nossa primeira aula do segundo bimestre de História. Hoje nós vamos trabalhar na nossa apostila nova da página 4 à página 7 de História, tá bom? Então, o título da nossa unidade de História é Povos Formadores do Brasil, tá bom? Em alguns conteúdos passados, a prof já conversou um pouco com vocês sobre isso. Eu estava falando sobre a influência de povos de vários países para a formação do povo brasileiro e que o povo brasileiro tem três povos principais que formaram o povo brasileiro, a nossa cultura, né? Tem a influência de outros, mas tem os três que formam a base do povo brasileiro, que são os indígenas, os europeus, que são os portugueses, no caso, e os africanos. São os três povos principais que formaram o Brasil, tá bom? Não exclui as outras influências, mas esses são os três principais. E nessa unidade nós vamos trabalhar um pouco sobre o contato que os indígenas, os europeus e os africanos tiveram, que contribuiu para a formação do Brasil e do povo brasileiro. Vamos falar também um pouco sobre os motivos para as migrações que haviam naquela época e as formas como os grupos se deslocavam aqui dentro do território brasileiro, tá bom? Então, na página 4, nós já temos aí uma atividade, que é o Diga Aí. No Diga Aí, vocês têm um mapa da parte litorânea, ali onde o Brasil começou a ser colonizado inicialmente, que é ali a parte da região Nordeste. Então você vai observar detalhadamente e atentamente esse mapa e você vai responder a letra A, B e C, que amanhã na nossa webconferência nós vamos estar conversando sobre essas questões e vocês vão estar me falando o que vocês colocaram de resposta aí, ok? Então não se esqueçam. Na página 5 nós temos aí os primeiros habitantes do atual território brasileiro. O Brasil, aqui no Brasil, nós brasileiros falamos a língua portuguesa. Portuguesa vem de Portugal, que foi os nossos colonizadores, né? Naquela época, como eu já falei para vocês, os portugueses eles eram exploradores. Eles viviam explorando terras novas e quando eles encontravam terras que não tinham dono, eles tomavam aquelas terras para eles e começavam a explorar, a colonizar, levar pessoas para morar nessas terras, para criar uma base ali. E o Brasil foi uma dessas terras, né? Então, o povo que foi sendo formado aqui teve a influência da língua do nosso povo, dos nossos colonizadores, que eram os portugueses, né? Porque os portugueses vieram para cá, começaram a colonizar aqui e algum tempo depois eles trouxeram as suas famílias para se estabelecer aqui. Então, né, a nossa base em si, ela foi portuguesa, só que ela teve outras influências. Por isso que o nosso português, ele não é 100% Portugal, né? A gente sabe lá que em Portugal eles falam meio puxado assim, né? Aqui não, aqui nós falamos o português, mas de uma maneira diferente, de uma maneira brasileira, com o toque das outras influências culturais que nós tivemos, né? Nós temos palavras no nosso vocabulário que têm origem de vários lugares do mundo. Temos palavras de origens indígenas, como a gente já falou aqui em uma das últimas aulas. Temos palavras de origem europeia, francês, japonês, africano. Então, o nosso vocabulário ele é muito diversificado, só que a base dele é portuguesa de Portugal, ok? Então, por isso que a nossa língua se chama língua portuguesa, ok? E também nós temos a influência aí dos indígenas, porque antes dos portugueses chegarem aqui, já tinha os senhores índios aqui, né? E atualmente, para vocês terem uma ideia, atualmente, hoje em dia, tem aproximadamente 274 línguas indígenas no Brasil. Imagina naquela época, há 500 anos atrás, quando os portugueses chegaram aqui, quantos dialetos e idiomas indígenas ainda não existiam, né? Porque nós sabemos que com o passar do tempo, com os conflitos dos indígenas com os portugueses, muitos povos indígenas acabaram sendo extintos, acabaram sendo destruídos e as suas línguas foram perdidas. Então, existia muito mais que
4 línguas naquela época, né? Só que hoje nós temos só isso. Também aí na página 5, nós podemos ver aí que antigamente no Brasil existiam muitos e muitos povos tupis. Eles falavam a língua tupi. E eles chamavam o território brasileiro, que ainda não era Brasil, de Pindorama. Era o nome que eles se referiam ao Brasil. Por que Pindorama, professora? Pindorama significa terra de palmeiras, né? Que o ambiente ali todo litorâneo existia muitas palmeiras. Então os indígenas, na língua deles, que era o tupi, eles acabaram passando a chamar o Brasil de Pindorama. E mais pra frente, depois que a colonização começou a acontecer, que aí o Brasil ganhou o próprio nome, Brasil, né? E Brasil, professora, o que significa? Você já parou pra pensar qual é o significado do nome do nosso país? Brasil. O que significa Brasil? Ah, professora, Brasil é do pau-brasil. Também, pode ser, mas a palavra, o nome da árvore pau-brasil foi dada, né, pelos portugueses quando chegaram aqui, e aí eles viram que aquela era uma madeira muito resistente, eles começaram a explorar ela para vendê-la na Europa. Brasil, gente, o nome Brasil vem de vermelho como brasa. Sabe a brasa, quando pega fogo na madeira e ela fica meio acesa numa cor avermelhada? Então, Brasil vem disso, vem do vermelho como brasa. E o vermelho como brasa se refere também à cor da madeira do pau-brasil, que é uma madeira avermelhada, ok? Então aí nós já descobrimos a origem do nome do nosso país. E também a questão das relações dos indígenas no passado. Esses povos, atualmente, diminuiu muito a população indígena. Só que, né, antes dos portugueses chegar, existiam milhões de índios aqui no Brasil. E não eram, como eu já falei, índio não é a mesma coisa, gente. Tinham várias tribos diferentes, com várias línguas diferentes, com várias culturas diferentes, ok? E nem sempre eles eram amigos, tá? Eles tinham alguns povos que eles tinham uma relação de inimizade, eles entravam em conflito, eles guerreavam, e também tinha outros povos indígenas que eles tinham uma relação de amizade, eles trocavam as mercadorias, né, as coisas que eles produziam, eles faziam favores, tinha toda uma relação ali social, ok? E também eles se deslocavam pelo território brasileiro. Eles abriam, né, estradas pelas florestas e na maioria das vezes eles se deslocavam pelos rios de canoas. A canoa dos índios, ela se chama piroga. Piroga, ela é uma canoa feita pela madeira da árvore, do tronco da árvore, né? Eles cavam lá toda para ela ficar funda, depois eles passam eles fazem o processo de queima dessa madeira para que ela fique mais resistente, como se selasse a madeira para a água não entrar, tá bom? E essas canoas que se chamam pirogas, são canoas típicas dos grupos indígenas. Eles utilizavam essas canoas para percorrer os rios aí, se deslocando pelo território brasileiro. E para finalizar a nossa aula, vocês vão fazer aí o Conectando Com na página 7, tá bom? Nós temos aí um mapa do Brasil com os grupos indígenas, os povos indígenas e as regiões, né, que eles habitam. Tá? Vocês vão observar esse mapa e vão responder a letra A, B, C e D, ok? E amanhã, na nossa webconferência, vocês vão falar para mim sobre a resposta de vocês, tanto na atividade da página 7, quanto na atividade da página 4, tudo bem? Então, nos vemos amanhã na nossa webconferência e até a próxima aula.